Uma das maiores vergonhas do futebol brasileiro está completando exatos 10 anos, o caso Everton. Naquele 8 de dezembro de 2013, Portuguesa e Grêmio se enfrentaram no Canindé pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo não valia nada. O time gaúcho já estava garantido na Libertadores sem chance de título e a Lusa já estava livre do rebaixamento para a Série B. Everton começou no banco de reservas, entrou aos 32 minutos do segundo tempo daquele sonolento 0-0. Só que o meia estava suspenso. Não poderia ter sido nem relacionado, já que tinha sido punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Na mesma rodada, só que um dia antes, o Flamengo também escalou um jogador irregular, o lateral André Santos. Quantas vezes você ouviu falar de uma escalação de jogador irregular? E quantas vezes aconteceram duas, no mesmo campeonato, numa mesma rodada? Muitos se perguntam isso até hoje. Portuguesa e Flamengo foram denunciados e semanas depois julgados no STJD. Perderam 4 pontos cada, infrações e punições idênticas. A Lusa, que terminaria aquela Série A na 12ª colocação com 48 pontos, acabou na 17ª, primeiro clube na zona do rebaixamento com 44. O Flamengo, que acabaria em 11º com 49, ficou em 16º, último fora da zona de rebaixamento, com 45. Sem a punição da Portuguesa, o Flamengo cairia ao perder os pontos. Sem nenhuma das duas punições, quem cairia seria o Fluminense, que tinha terminado o campeonato com 46 pontos. Se o principal beneficiário foi o Fluminense ou o Flamengo, que se digladiem os dois no Rio de Janeiro. Fato é que só um clube pagou a conta, e esse clube foi a Portuguesa. A queda foi um golpe duríssimo num clube já em situação financeira delicadíssima e muito mal administrado. O caso Everton não foi nem de longe a única causa, mas acelerou o processo de derrocada da Portuguesa. Caiu da A para B, da B para C, da C para D, até ficar sem divisão. 10 anos depois, a Portuguesa continua tentando voltar ao cenário nacional. Na época, houve um espetáculo de oportunismo, não só dos clubes cariocas, que viram naquela situação a sua salvação, seja o Fluminense pelo campeonato, que na bola terminaria em rebaixamento, seja o Flamengo, que pela idêntica escalação irregular também teria caído. Mas oportunismo também de cartolas, de políticos, de celebridades e até de promotores. O Ministério Público fez fumaça, chegou a cogitar até corrupção, só que não deu andamento às investigações. Na Justiça Comum, a CBF foi enterrando ação após ação. Por mais que torcedores de Fluminense e Flamengo se doam até hoje nas redes sociais pela imagem que os clubes passaram na época, só tem uma vítima, a torcida da Portuguesa. Era a troca de direção. A defesa no STJD, que tinha embasamento, foi esdrúxula e com direito a advogado emprestado. O recurso na Justiça Comum, outra possibilidade, foi atrasado, mal feito e quase que com medo, quase que pedindo perdão. A torcida lusitana não encontrou interesse sério em entender o caso Everton nem dentro do Canindé. Nenhuma apuração interna séria, nenhuma sanção interna séria. Independente do que tenha acontecido, uma coisa é certa: havia responsabilidade dentro do clube e pelo tamanho do dano havia obrigação de punir. Houve dolo? Houve premeditação? Houve armação? Se sim, era preciso punir os responsáveis dentro da diretoria da época. Houve amadorismo? Houve bagunça? Houve falta de comunicação de que o jogador tinha sido punido? Houve comida de bola? Se sim, era preciso também punir os responsáveis dentro da diretoria da época. Mas não, os conchavos, tão comuns até hoje na política da Portuguesa, impediram qualquer seriedade no tratamento do caso Everton. O Conselho Deliberativo, por exemplo, fez o que mais sabe: cena. Uma apuração que não achou nada, uma pequena sanção para enganar trouxa e zero reação quando os poucos punidos, na justiça, conseguiram reverter tudo aquilo. É uma ferida aberta até hoje, a cada ano com menos esperança de algum esclarecimento. A torcida da Lusa vai aguentando, sabe-se lá como, a tudo isso. Viu esse caso ser usado por oportunistas, viu gente tripudiando um tapetão, viu provocações de clube vendido e o pior, viu o clube despencar, definhar, ser dilapidado pelos cartolas e por esses grupos políticos internos que nada fizeram.
10 anos depois, a Portuguesa só existe ainda e tenta se reconstruir por causa dessa torcida. E ninguém mais do que essa torcida gostaria de descobrir, denunciar e punir os responsáveis pelo caso Everton, pela sequência de agressões e desrespeitos à história do clube, por ter de travar uma luta gigantesca para reconstruir a Lusa que aprendeu a amar.